Graça e paz, povo de Deus, uma boa noite. Da madrugada do dia 12 para o dia 13/6, estamos aqui a fim de trazer uma palavra da parte do Senhor em amor, em zelo, em cuidado, para todos aqueles que amam a Deus. Então, desde já, eu convido você a permanecer nesta live até o final. Vamos tratar de um assunto muito forte hoje. Amém? Creio que vai mexer com muitas pessoas, mas espero que o Espírito de Deus vos traga esclarecimento, em nome de Jesus Cristo. Como vamos falar desse assunto, eu quero já citar aqui um versículo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz que nós não podemos coisa alguma, nada mesmo, contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Ninguém pode ir contra a verdade. Não. A não ser a favor da verdade. É o que o Espírito de Deus fala à igreja. E esta noite, por conta dos dias que estamos vivendo e do mês que está se aproximando, das festividades deste mês que se aproxima, onde pessoas estão se preparando para fazer festas aí de São João, São Pedro, Santo Antônio, é que o Senhor nos traz à memória esta palavra. E bem-aventurado é aquele que crê na palavra de Deus. Hoje, o que está para acontecer, já acontecia há muito tempo na terra de Canaã e também entre o povo de Deus, o Israel eleito e amado do Senhor. Essas coisas também já aconteciam. De maneira que Deus se levanta para tratar desse assunto. E olha o que está escrito em Jeremias capítulo 7 e o versículo 16 em diante, que diz assim: portanto, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Vale lembrar que Jeremias foi um profeta a qual o Senhor levantou e ele mesmo disse: Senhor, eu não passo de uma criança, manda outra pessoa. E o Senhor disse: não, Jeremias, eu te tomei e te dei as nações como profeta, para você profetizar, falar a minha palavra ao ouvido desse povo. E aqui no capítulo 16, capítulo 7, versículo 16, ele diz, Deus diz: olha, Jeremias, eu te escolhi, te designei profeta sobre o mundo, só que tem uma coisa, não ore por esse povo. Jeremias, não me importunes, isso é, quando você ora, você está me importunando. Não me importunes, não te ouvirei. Aí o versículo 17 vai esclarecer o motivo de Deus, porque Deus não quer ouvir o profeta a favor do povo. Quando o profeta dizia: Senhor, perdoa o teu povo, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor, abençoa o teu povo, dá paz para o teu povo, dá saúde para o teu povo, dá prosperidade para o teu povo, Deus dizia: isso está me incomodando, eu não quero te ouvir. E no versículo 17 vai ficando claro, diz assim, ó: não vês, Deus falando, Jeremias, você não vê o que andam fazendo nas ruas de Judá e nas ruas de Jerusalém? Você não está vendo o que eles estão fazendo, Jeremias? Senhor, o que eles estão fazendo? Aí Deus diz: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses, provocando-me a ira. Você não está vendo o que eles estão fazendo? Eu vou trazer bem para os nossos dias, para o norte e nordeste do Brasil e para onde quer que esse vídeo chegue e vos alcance. Que Deus abençoe, que alcance muitos e que todos entendam a vontade de Deus. Então Deus está dizendo: olha o que eles estão fazendo. O filho vai lá no mato e pega uma lenha. O pai vai lá e faz a fogueira e acende a lenha, faz a fogueira.
E a mulher vai lá e amassa a farinha e faz bolo. E oferece a rainha dos céus a outros deuses, me provocando a ira, fazendo com que eu venha ter repulsa deles, fazendo com que eu venha ter que tomar uma providência contra eles. Então não peça por eles. Meus queridos, eu pergunto, o que está para chegar? Quando se oferece uma festividade aí o mundo, a cidade, a São Pedro, a Santo Antônio, a São João, não fazem exatamente o mesmo? Não vão no mato, não pegam madeira, não compram madeira, não acendem, não fazem fogueira nas ruas? Não vão lá e não preparam bebidas e comidas para festejar um dia dedicado a um, entre aspas, santo? Porque santo, na verdade, não é quem morreu e foi canonizado. Santo é quem está vivo e pratica a obra de Deus. Esses são os santos da terra. Mas isso é uma outra ministração. Olha o versículo seguinte, do 19, diz assim: Deus, o Senhor, falando a Jeremias: é, porém, a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha? Vem cá, eles estão fazendo isso para me envergonhar? Não, é para a própria vergonha deles. Porque eu não vou ouvi-los, não vou socorrê-los mais, porque eles estão pecando contra a minha santidade. Olha o 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Se acenderá a minha ira e não se apagará. Deus vai entrar num processo contra quem faz essas coisas. Eu sei que todos esses que fazem por tradição, porque aprendeu dos pais, porque acreditam. Mas o fato é pecado. O fato é que Deus rejeita quem faz essas coisas. Porque Deus, em Hebreus, ainda, ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Deus não sofre sombra de variação. Aquilo que ele abominava no passado, ele continua abominando. Então, aqueles que se dizem cristãos, que ainda têm parentela que pratica essas coisas e que participam dessas coisas, cometem um pecado, uma iniquidade, provoca a ira de Deus e ainda pior, ainda leva outras pessoas que não têm o conhecimento a perecerem. Porque eu estou lendo uma passagem aqui na primeira aliança, chamada de Velho Testamento, que é uma aliança, é um testamento que não se anula, mas tem muitas outras passagens. Tem Apocalipse capítulo, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Eu tenho contra ti que toleras esta mulher que se diz profetiza, Jezabel, que ensina aos meus servos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem, isso é, com outros deuses que não existem. Palavra de Deus, povo santo, povo eleito, palavra de Deus para que temamos e voltemos para Deus e não pratiquemos esse mal aos olhos do Senhor. Olha, eu vou também fazer aqui uma leitura em 1 Coríntios 8, tá? 1 Coríntios capítulo 8, amém? A partir do versículo 3. Diz assim: se porém alguém ama a Deus, essa pessoa é conhecida de Deus. Só que em João, ele diz, capítulo 14, versículo 15, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se amamos Deus, vamos lembrar que Deus é contra tudo isso. Para fugir da aparência do mal, para não participar. Olha o versículo 4 a respeito da comida. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo,
e que não há outro Deus senão um só. O ídolo não é nada, o ídolo é apenas uma imagem feita por mãos de homens pecadores, porque todos nós que habitamos nessa terra somos pecadores, uns remidos e outros não remidos, coisa bem diferente de uma da outra, mas isto fica para uma outra ministração. Versículo 5, pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, porque são conhecidos, né, como deuses, os orixás, né, santos para cada dia, que alguns acreditam que intercede, quando na verdade não intercede. Timóteo 2,5, existe apenas um intercessor, que é Jesus Cristo, entre Deus e os homens, nenhum outro. Mas está aqui, pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quando não são, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, no entendimento dos fracos e daqueles que não conhecem a verdade de Deus. Versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Jesus, por Ele. Só existe um Deus e Pai, a quem pertence tudo, toda a terra, toda a criação. E há um só Senhor a quem devemos obedecer, Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. Versículo 7. Nem em todos, porém, há esse conhecimento. Nem todas as pessoas sabem dessa verdade. Alguns acreditam em ídolos, alguns acreditam em entidades, alguns acreditam que o homem pecador possa canonizar o pecador depois da morte, para que venha esse, depois da morte, se tornar santo. Mas a Sagrada Escritura ensina que santo não é aquele que morre e é canonizado. Santo é aquele que está vivo e pratica a obra de Deus em verdade e em justiça. Este é chamado santo. Santo porque praticou a obra de Deus em verdade e em justiça, então Deus o separou para si. Então ele é conhecido no céu como o Santo de Deus. Não os que morrem, mas os que estão vivos. Por quê? Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivos. Até Jesus precisou ressuscitar para ascender os céus. Aleluia! Então está aqui, vou repetir o começo do versículo 7 do capítulo 8 de 1 Coríntios. Nem em todos, porém, há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Olha o que o Espírito diz à igreja, que quem come dessas coisas sacrificadas a São João, a São Pedro, a Santo Antônio e a outros mais, a Cosme, a Damião, são pessoas fracas de entendimento, sem conhecimento de Deus e da sua lei, da sua palavra, da sua doutrina. Ô pastor, eu não aceito isso. Volto para a primeira parte, onde citamos 1 Coríntios 13, aliás, 2 Coríntios 13, 8. Contra a verdade, ninguém pode nada, a não ser a favor da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Versículo 8 diz assim, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ah, então eu posso comer? Para lá. Está dizendo aqui que você não pode comer. A palavra de Deus não entra. Está dizendo que não acrescenta nada. Ah, mas também está dizendo que não vai fazer nada de mal. Não, a comida não vai fazer. Mas o fato da pessoa comer, por ser contra o mandamento de Deus, então essa pessoa agora vai se tornar inimiga de Deus. Olha o versículo 9. Vede, contudo, que esta liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois, se alguém vê você lá, a você que tem o conhecimento, sentado à mesa do templo, do ídolo, não será a consciência
dessa pessoa induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Se você diz, eu sou crente, e se você diz, eu vou orar e vou abençoar e está abençoado, essas pessoas que te veem lá, vai achar assim, ele é crente, ela é crente, então eu posso também, então está certo. Quando na verdade está errado. Quando na verdade nós, homens pecadores, não temos poder ou força alguma para abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Ah, mas é só comida, pastor. Mas o problema do pecado e da morte veio por causa de comida. Ou não foi? Ou você não se lembra que quando Adão comeu da fruta, foi expulso do paraíso? Quando Adão comeu da fruta proibida, a morte entrou no mundo e hoje ela nos acomete. Foi por causa de comida. Ou não foi por causa de comida também que Israel, em um só dia, pereceu mais de 23 mil pessoas por causa de comida, Números capítulo 25. E aqui também é por causa de comida, porque Deus amaldiçoou essa comida. Versículo 11. Se você induz essa pessoa que diz assim, e assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, porque em Cristo morreu. Jesus morreu para nos dar vida, mas você vai lá e induz a pessoa a comer uma comida sacrificada ao ídolo. Ela vai perecer, ela vai morrer, ela vai perder a salvação e você também. Você que acha que não tem problema, você que acha que pode abençoar o que Deus amaldiçoou. Pastor, mas está escrito que pela oração é santificada a comida que Deus abençoa, a comida que Deus te dá, a comida que Deus te dá através da obra das tuas mãos, que não pode ser sacrificada a ídolos. Olha, versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Se você faz assim, você está pecando contra o irmão por quem Jesus deu a vida. E, por consequência, você está pecando agora contra Cristo. Contra Cristo. Ah, mas eu sou de outra igreja, pastor. Meu pastor não ensina isso, não. Agora eu lembro para você o que está escrito em Gálatas capítulo 1. Principalmente versículo 7 ao 9. Se ainda vier um anjo do céu, ainda que venha um anjo do céu, ou nós mesmos aqui, venhamos pregar um outro evangelho que não é o que está na Bíblia, é maldição para quem escutar. Nem eu, nem qualquer outro ministro nessa face dessa terra, seja profeta, pastor, apóstolo, presbítero, evangelista, diácono, cooperador, ninguém tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Ninguém. Então, se somos servos de Deus, Lucas capítulo 6, versículo 46. Se me chamais Senhor, Senhor, por que não faz o que eu mando? Aqui está a doutrina de Cristo. Olha, eu vou fazer uma outra leitura, ainda em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14. Vamos descobrir aqui nessa passagem, que a comida que se oferece nessas festividades, no São João, no São Pedro, no Santo Antônio, é comida sacrificada aos demônios. Pastor, você não pode falar isso aqui. É como está escrito. Se Deus falou, quem não vai profetizar? Eu estou só profetizando, estou, depois de Deus, anunciando o que Deus falou. Olha o versículo 14, de 1 Coríntios 10. Portanto, meus amados, fuge da idolatria, porque você está pecando contra os irmãos e contra Cristo. Então, foge disso, foge da idolatria. Ele diz, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Agora aqui, o Espírito Santo vai fazer um paralelo entre a comida oferecida aos demônios e a comida oferecida a Deus. O Israel de Deus, antes de Jesus, que anunciava
a morte e ressurreição de Jesus Cristo, através do sacrifício. Aí você leia Levítico do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai entender muito bem isso. Eles sacrificavam animais, eles comiam animais ali. Não era cru não, com eles sacrificavam, tiravam o sangue, espargia sobre o altar, as pontas do altar, os chifres, né? Na lateral, e depois eles cozinhavam e comiam ali. A Páscoa já era oferecida de outra maneira, assando o cordeiro com ervas amargas, tá? Com pães ázimos. Então essas comidas eram oferecidas a Deus, no tempo próprio, como Deus designou. Agora, essas outras comidas oferecidas a demônios. Então ele vai fazer um paralelo aqui, o Espírito Santo. Vou repetir aqui, ó, versículo 15. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. O que ele vai dizer? Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comida, né? Aliás, a comunhão do sangue de Cristo? Não é o cálice, na Santa Ceia você não bebe o vinho? Não é o vinho fermentado não, é o suco da uva, tá? Vinho vem da vinha, tá? A vinha produz uva. O vinho vem da uva, é suco. Não é fermentado. O vinho é fermentado, Jesus ele diz que o vinho é fermentado estraga os odres. E os odres se rompem. O vinho fermentado, ele provoca o quê? Ele produz o quê? Devassidão, imoralidade. O vinho fermentado, a bebida forte, é para os tolos e não para o sábio. Então o sábio foge dessas coisas. Aqui ele diz, não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? Sim, Jesus na Santa Ceia, ele pegou o vinho e disse, ó, este vinho aqui, ó, é o meu sangue que é derramado por muitos. Então, quando tomamos esse cálice, fazemos menção do sacrifício de Jesus. Isso é, no momento que comemos o pão e tomamos o vinho, estamos fazendo menção do sacrifício de Jesus, estamos em comunhão com o Deus Pai, com o Deus Filho, com o Deus Espírito Santo e com o céu, que é a nossa família. Com os irmãos que ali comungam conosco, que tem tudo em comum. Quando participamos, estamos em comunhão com Deus. Vou repetir ainda, não me canso. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? É a comunhão. Estamos juntos, em concordância, em louvor a Deus, glorificando a Deus, concordando com Deus. Versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão, o pão que desceu do céu, da comunhão com Jesus Cristo. João capítulo 6. Meus queridos, continuando aqui, ele vai fazer menção do que já falei para vocês, de Israel. Veja bem, Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Claro que são. Você veja que Moisés, Arão, Josué, 70 dos anciões comeram na presença de Deus, em comunhão com Deus, lá no Sinai, lá em Horebe. 19. Que digo, porém? O que eu quero dizer com isso? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Claro que não. O ídolo, como já disse, é um artifício, é uma imagem feita por mãos de pecadores. O que uma imagem feita por mãos de pecadores, firmada com prego, desenhada e pintada com tinta, vai poder fazer por você? Sai algum som da sua garganta? Não. Os seus ouvidos podem ouvir alguma coisa? Não. É um ser inanimado. Suas mãos apalpam? Não. Seus pés andam? Não. Precisam ser carregados. Esta é a verdade. Salmo 115. Na tradução Ave Maria Paulinas, 114. Salmos. Olha aqui, versículo 20. Olha a afirmação terrível.
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Aquele biscoito, aquela carne, aquela bebida preparada para esses dias é dedicada a quem? Segundo a Sagrada Escritura, segundo o Deus vivo, a palavra veio da boca de Deus, inserida no papel pelo profeta, diz que aquilo que os gentios sacrificam não é a Deus, mas é aos demônios. Ô pastor, eu não aceito isso. Bom, a palavra não é do pastor, a palavra veio de Deus, está aqui na minha Bíblia e também na sua Bíblia, independente das edições. 1 Coríntios 10, leia aí, todinho. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É uma coisa ou outra. Ou é a Santa Ceia e a comunhão com o corpo de Cristo, ou é o mundo e a comunhão com os demônios. Olha como é forte isso, como é grave isso. Vou continuar fazendo a leitura. Versículo 22. Ou provocaremos os ciúmes do Senhor? Vamos provocar Deus fazendo essas coisas? Lembra de Jeremias 7? Não quero ouvir tua oração, Jeremias, porque eles estão fazendo isso, estão acendendo fogueira, estão fazendo o quê? Amassando farinha, dedicando aos deuses aí, a rainha do céu. Não quero ouvir, não quero comunhão com eles, não quero. Antes vou trazer um juízo sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a terra, sobre as árvores. Por causa desse pecado, por causa da comunhão que o povo busca com os demônios. Palavra de Deus. 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o que é do seu próprio proveito, não, mas o que é do outro. Aqui nos ensina a comer, diz assim: comer de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Porém, versículo 28, se contudo alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Eu posso comer? Não, não pode. Por quê? O ídolo não é nada, não é. A comida não é nada, não é. Então por que eu não posso comer? Por causa daquele que te advertiu, que é Deus, que é o Senhor, que é o dono de tudo. E que tem esse ato que o gentio pratica como um ato pecaminoso, de idolatria, imoral, prostituição espiritual. Então ele diz, não coma. Você vai lá, e a pessoa diz, eu fiz isso para São João, São Pedro, Santo Antônio, Cosme Damião, não coma. Por quê, pastor? Por causa de Deus. É Ele que está te advertindo. Ele é o Senhor e Ele vai julgar todas essas coisas. Estou falando aqui, meus amados, com a intenção de trazer a vós o conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade, para que de alguma forma Deus nos alcance e tenha misericórdia de nós e não traga a esta cidade um juízo, de maneira que todos venham padecer. Nos arrependemos e largamos essas coisas. Deixamos essas coisas em nome de Jesus. Fica aqui esta palavra para a vossa reflexão. Eu peço que compartilhe, amém? Para que chegue ao máximo de pessoas e que Deus venha nos socorrer e poupar esta cidade.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.